Irmãos, nessa noite nós vamos encerrar essa série de pregações que estamos fazendo sobre o livro de Abacuque. Ah não, gente, eu esperava que vocês fizessem igual no Jô Soares, assim, quando o convidado vai embora. Vou falar de novo, vai, de novo. Essa noite vamos encerrar a série de pregações que temos feito em Abacuque. Agora ficou bom, hein? Vamos abrir nossa Bíblia lá em Abacuque, capítulo 3. Nós vamos pensar hoje sobre todo o capítulo 3. E assim encerrarmos na exposição desse livro, que tem falado tão poderosamente aos nossos corações. De antemão eu já quero pedir desculpas, porque pode ocorrer nesse meio tempo aqui de dar uma crise de tosse, que eu estou tossindo adoidado. Eu estava tomando um xarope, não estava dando certo, agora estou tomando outro. Já me deram mel, já me deram própolis, já me deram açafrão, já me deram partilha disso, partilha daquilo, e eu tomei tudo. Vamos ver, se não der certo de um jeito, vai dar certo para o outro, porque aí nós vemos Jesus hoje ainda. Brincadeira, viu, gente? Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Nesse primeiro momento, nós vamos ler o verso 1 e 2. Abacuque, capítulo 3, verso 1 e 2, diz assim: oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Aí nós vamos dar um saltinho lá para o verso 16 até o verso 19, que diz assim: ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem bois no estábulo, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Senhor da minha salvação. O Senhor, ó Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar por lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela palavra do Senhor que aqui foi lida, e pedimos ao Senhor, ó Pai, que pela tua misericórdia, o Senhor me use nessa hora como teu instrumento, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que teu Espírito Santo nos traga uma nova vida, Deus, um novo ânimo, uma nova alegria de viver a tua salvação. É assim que nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Gente, nós temos caminhado pelo livro de Abacuque, e nós já vimos algumas coisas como o contexto pelo qual Abacuque vivia era um contexto de corrupção, impunidade, caos total. Mais ou menos o que a gente vive hoje. Mais ou menos. Lideranças corruptas, o povo corrupto, e todo mundo corrupto, e a moral cada vez ficando pior. Mais ou menos o que a gente vive hoje. Abacuque, vendo aquilo como servo de Deus, ele não se conformou e orou, falou com Deus. Mas a oração de Abacuque foi meio acusativa, porque ele diz assim: Deus, até quando? Até quando você não vai fazer nada? Por acaso você não tem ouvido? Até quando você vai me deixar ver essa injustiça, o que está acontecendo? O perverso prevalecendo sobre o justo? E aí Deus diz: olha, é o seguinte, eu estou ouvindo, eu estou sabendo, e o que eu vou fazer é o seguinte: vou levantar um povo lá, entre os caldeus, que seria a Babilônia, e eles vão vir e vão detonar com tudo, e vão aplicar a minha justiça sobre o meu povo. Eu vou dar uma surra daquelas. Aí Abacuque diz assim: não, mas espera aí, também não é para tanto não, o Senhor é santo, o Senhor é eterno, o Senhor é bom, como é que o Senhor vai usar um povo pior do que a gente para trazer justiça? E aí Deus responde, que é o ápice de todo esse livro, dizendo: olha Abacuque, o negócio é o seguinte,
O justo vive pela fé. O justo não vive com base nas diretrizes ou nos padrões ou naquilo que pode esperar desse mundo, mas vive pela fé que ele tem em mim. E não por isso eu estou vendo, eu sei que eles praticam a injustiça, inclusive, ai daquele que fizer isso, ai daquele que fizer aquilo, que foi o que nós pensamos semana passada, os 5 ais de Deus, que a gente viu que não só aplica a Babilônia, mas também se aplica a nós. Aí aconteceu tudo isso, eu e você estamos diante de Deus no lugar de Abacuque, o que nós fazemos? Alguns iam continuar reclamando. Não, Deus, mas espera aí, mesmo assim eu sei que você vai pegar eles lá depois, vai aplicar a sua justiça, mas ainda assim nós não somos tão piores do que eles, e ia levantar uma série de argumentos, ia começar a questionar Deus, e falar, e falar, e falar. Outros iam sentar e chorar. Né, então vai acabar com tudo mesmo, vai detonar tudo. A vida é assim, né? As coisas são assim, né? A gente não controla as coisas. E aí ia sentar e chorar. Mas Abacuque tem uma atitude espetacular. Porque acontece uma coisa com Abacuque. Ele entende, ele compreende quem é Deus. E aí, meu irmão, tudo muda. Tudo muda. O jeito de você olhar, o jeito de você encarar, muda. Quando você compreende quem é Deus. E a primeira coisa que Abacuque faz quando entende quem é Deus, é clamar. Mas espera aí, Abacuque já tinha orado lá no capítulo 1, depois no capítulo 2, então isso não é tão novidade assim. A única diferença é que Abacuque questionava a Deus, se queixando de Deus. Agora olha só o que Abacuque diz. Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza tuas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Parece que Abacuque caiu a ficha dele, que peraí, rapaz, eu estou falando é com Deus. Eu estou falando com Deus. Será que eu posso mesmo questionar Deus, dizer o que Deus tem que fazer ou deixar de fazer, ou como Ele deve fazer? Será que eu estou podendo desse tanto, que eu posso pegar esse Deus que é tão pequeno, que é tão menor, colocar aqui debaixo dos meus braços e dizer, olha, você vai fazer isso agora, hein? Abacuque olha e fala assim, peraí, eu estava pensando meio errado aqui, porque Ele é Deus. E aí alguns comentaristas dizem que é possível que Abacuque começou a lembrar das obras das quais Deus havia feito e de como Ele havia demonstrado para o povo de Israel que de fato Ele era Deus. Esse é o Deus poderoso que tirou lá Israel da casa do Egito, que abriu o Mar Vermelho. Esse é o Deus que parou o tempo. Esse é o Deus que fez com que Israel vencesse nações. Esse é o Deus que fez com que Israel prosperasse. Esse é o Deus que mostrou a presença dele sobre o povo. Espera aí, esse é Deus. O que é que eu estou fazendo aqui? Questionando o como de Deus. O que eu estou fazendo questionando o como de Deus? Você já se pegou fazendo isso? Tem um texto que a gente até refletiu ontem, lá de Marcos 4, quando mostra Jesus na tempestade no mar da Galileia com os discípulos, e Jesus está dormindo e vem a tempestade e começa a entrar água. E aí os discípulos oram para Jesus e dizem assim, mestre, não te importa que pereçamos, ou não te importa que morramos? E eu fiquei pensando assim, rapaz, Jesus é bom demais. Jesus é bom demais, porque pensa comigo, 12 caboclos desaforados, andando comigo há 2 anos, vendo o que eu estava fazendo, demonstrando que Ele era Deus, fazendo milagre de cá, milagre de lá, pregando, ensinando coisas novas,
Ou seja, era totalmente perceptível que Jesus era o Messias prometido. E aí, de repente, no primeiro momento de temor, eles acusam Jesus, aquele Jesus poderoso, de não estar fazendo nada. Eu fiquei pensando, ainda bem que Jesus é Jesus, porque se fosse eu, olha, realmente, vocês têm razão. Desculpa, viu, está atrapalhando vocês. Inclusive é o seguinte, eu vou sair do barco. Começava a andar sobre as águas, vocês se viram aí. E ir embora. E ir embora. Realmente, vocês têm razão. Eu vou aqui, ó. Tchau, viu, Pedro? Ó, vai gritar no ouvido de outro agora, viu? Espera aí, você não compreendeu quem é Deus ainda na sua história de vida. E é por isso que você se levanta, queixando-se para Ele, falando com Ele, como se Ele fosse um badeco qualquer, que você mandasse trazer ou levar. E você perdeu todo o temor, você perdeu medo, respeito. Respeito. Você se esqueceu que você é uma porcaria de um grão de areia no tamanho desse universo e que quem criou esse universo foi Deus. Não, mas espera aí, não é assim também não, rapaz. Que isso? Posso até ser uma quase porcaria, mas tem muito mais porcaria do que eu aí. Você pode ser o melhor ser humano do mundo. Ainda assim, Deus é Deus e você continua sendo uma porcaria. Porque Deus é Deus, meu irmão. Se você não compreender quem é o ser de Deus, se você não entender quem é o ser de Deus, então é assim mesmo. A gente vai ficar louco aí nesse mundo, correndo para lá, correndo para cá, pega de cá, busca de lá, e vai e faz, porque nada faz sentido. Aliás, tem uma pergunta que eu fiz aqui há um tempo atrás, acho que foi na escola dominical, que eu até falei que seria tema da gente conversar a posteriori. Porque a gente sempre tem dito aqui que Deus é soberano. Significa que Ele tem o controle de tudo, sabe todas as coisas, não só as que aconteceram, as que acontecem, mas também as que acontecerão. E significa também que tudo o que acontece, acontece conforme a vontade dEle. Aí quando a gente olha para esse cenário, a gente pensa, então para que eu vou orar? E aí tem um livrinho que chama, Se Deus já sabe, por que orar? Por que orar? Porque eu e você somos Abacuque. O que a oração e o clamor de Abacuque para Deus ensinou para Abacuque? Tudo. Através da oração, ele compreendeu, Deus respondendo a ele, mostrando quem ele era e quem Abacuque era, ele compreendeu e aí mudou a oração. Olha só, se antes ele falava assim, Deus, você está surdo, você não vai fazer nada, como que você tolera o perverso? Senhor, eu fico imaginando que Abacuque agora nem falou tão alto assim. Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos. Antes ele não temia, eu temo diante dos teus atos. Senhor, realiza as tuas obras. Mudou alguma coisa na oração de Abacuque? Mudou tudo. Porque Abacuque antes estava orando, pedindo que fizesse como ele queria. Quando Deus respondeu dizendo que não ia ser como ele queria, o que é que ele fez? Deu piti. E aí falou para Deus, não, assim não, o que é isso? E tal, e bababá, e bababá. Quando ele compreendeu quem é Deus e quem ele era, ele diz, olha Deus, vai lá e faz mesmo. Faz as tuas obras. Realiza. Faz o que tem que fazer. Mudou totalmente a oração de Abacuque. Mudou completamente a perspectiva, a maneira de Abacuque olhar para o mundo. Só que Abacuque, ele é homem, né, gente? Olha só, o finzinho do início dessa oração. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Sabe o que é isso? Deus, eu sei que você vai bater, que esse povo vai vir, que vai arrebentar com tudo. Mas assim, na hora que você tiver, lembra que você é misericordioso.
Afrouxa a mão um pouquinho, não bate assim para arrebentar com tudo, não. Vai de leve. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Lembra-te da tua misericórdia. E esse clamor de Abacuque vai do verso 2 até o verso 15, aliás, é uma oração todo o capítulo 3, mas a partir do verso 4, ou a partir do verso 3, ele começa a descrever ou a falar sobre o ser de Deus. É algo que nós não costumamos fazer. Normalmente, quando a gente ora assim, aquelas orações bem bonitas, ó Senhor Deus, poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu que é Senhor que é longânimo, que fundou, que lançou os fundamentos sobre o universo, bendito é o Senhor na Tua misericórdia. Quando a gente começa a fazer essas orações, normalmente é porque tem um monte de gente em volta, e aí você vai falar, rapaz, aqui eu vou mostrar o que é oração. Essas oraçãozinhas aí, vou mostrar o que é oração. E aí você vai e faz essa oraçãozona. Mas é importante nós orarmos exaltando Deus. A gente pede tanto. Nossa oração é só pedindo. E a gente esquece que, peraí, quem que é o servo? Quem que é o servo nessa história? Eu peço para ele fazer, eu só peço, não faço mais nada. Quem que é o servo nessa relação aqui, gente? Você já viu algum empregado sentar lá na mesa e falar assim para o patrão, vai lá, pega isso, vai lá, faz isso, vai lá, faz não sei o quê, vai lá, estou mandando você agora, estou pedindo para vocês, estou pedindo para vocês. Você já viu acontecer isso? Agora a gente se apresenta diante de Deus, como se fôssemos a dono de toda a autoridade, e Deus fosse alguém que tem poder, e de fato tem, e assim, a gente vai pedindo, o que sobrar ele vai dando, e está tudo certo. E a gente esquece de exaltar o ser de Deus. Senhor, como o Senhor é grande. Como nós cantamos aqui, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é o príncipe, Ele é o rei, Ele é o criador, Ele é o eterno, Ele é bom. Nós precisamos, porque essas orações nos fazem lembrar de quem nós somos e de quem Deus é. E Abacuque, compreendendo agora esse cenário, ele então muda a oração dele, Deus, então faz o que tem que fazer, realiza a tua obra. Aliás, esse termo, o mais certo seria, aviva a tua obra, traz nova vida, traz vida nova. Aliás, nos congressos que existem de pastores, líderes, etc., quando fala-se sobre avivamento, esse é um texto muito usado, porque existe esse termo, aviva a tua obra, ó Senhor, aviva a tua obra, ó Senhor. E eu acho interessante porque é o seguinte, ao longo da história do cristianismo, aconteceram alguns avivamentos. Na Inglaterra aconteceu, nos Estados Unidos aconteceu mais do que um, e dizem que no Brasil também aconteceu. Só que tem um pequeno diferença do que é e do que não é avivamento. Primeira coisa, avivamento é algo feito por Deus. Não é algo feito por homem. É uma obra realizada por Deus. É realizada por Deus. Que tem as seguintes características. É uma conversão ou uma onda de conversões acima do normal. Então o pessoal fala, nossa, olha, é por isso que dizem que no Brasil está acontecendo um avivamento. Há uma estimativa que daqui a 10 anos, quase metade da população brasileira será evangélica. Só que tem um problema, avivamento significa viver, ser testemunha do evangelho. E essa era a marca dos grandes avivamentos na Inglaterra e nos Estados Unidos. Porque as pessoas mudavam o seu comportamento, a maneira de ver o mundo, a maneira de agir, a maneira de desejar, a maneira de realizar, porque eles agora viviam sobre a ótica de Deus e não mais sobre a ótica do mundo. Só que quando eu olho para o Brasil, um grande número de conversões, igrejas crescendo e a coisa acontecendo, e alguém diz, está acontecendo avivamento no Brasil? Eu digo, não está. Não está. Porque a conversão, ela tem que nos atingir por completo. O que significa isso? Ela tem que atingir o nosso entendimento, o nosso coração
e as nossas mãos. E o grande número de conversões que nós temos tido no Brasil só envolve o coração. A gente chora, é bonito, é bacana, é show de bola, a gente se emociona. E é por isso que pessoas se convertem toda semana, todo dia, todo evento X, a pessoa está se convertendo, porque ela ainda não entendeu. E aí, às vezes, quando ela entende, ela não vive, não passa para as mãos. Ela continua sendo corrupta, ela continua sendo injusta, ela continua mentindo, ela continua falsificando, ela continua adulterando. Então, isso não é um avivamento. E o que Abacuque está pedindo aqui, aviva a tua obra, Deus. É esse o meio que você vai fazer? Vai detonar com tudo para a gente ficar nos trinques? Então, faz. E aí ele continua orando, reconhecendo então o ser de Deus, a grandeza de Deus e quem Deus é. E por último ele diz: tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Você está entendendo como é que ele está concluindo a oração aqui? Antes ele era alguém que clamava e se queixava de Deus. Agora ele é alguém entendendo quem Deus é, ele diz assim: Deus, eu não estou preocupado mais. Eu não estou preocupado mais se vai ter comida, se não vai, se vai acabar os bois, se vai acabar as vacas, se não vai ter ovelha. Porque eu estou tranquilo. Eu estou esperando tranquilo o dia da desgraça. Amém? Difícil dizer amém, né? Eu quero esperar o dia da festa. Eu quero esperar o dia da festa. Meu irmão, Abacuque compreendeu quem é Deus. Abacuque compreendeu que viver pela fé é viver apenas olhando, tendo seu foco em Deus. Que as coisas que estão são completamente supérfluas e ilusórias. Abacuque entendeu que o mais importante que ele tinha era a salvação. E é por isso que mesmo tendo certeza do dia que viria, e diz o verso 16 assim: ouvi isso e meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Não significa que ele não estava com medo, não. Ele estava com medo, ele estava se batendo de medo, ele estava tremendo de medo, mas ainda assim com medo, ele dizia: eu vou esperar tranquilo, tranquilo, porque agora eu entendi e eu compreendi que não tem a ver com o que está nesse mundo ou com o que eu possuo nesse mundo, mas agora eu me alegro no Deus da minha salvação. É a minha salvação que é o mais importante, então eu vou me alegrar. É como o texto de Filipenses que nós lemos hoje. É por isso que pessoas, ainda que estão passando por grandes tribulações, uma vez que elas têm a certeza da salvação e compreendem o amor de Deus sobre elas, elas dizem: eu estou em paz. Eu estou alegre, eu estou feliz. Mas como? Porque eu estou alegre no Deus da minha salvação. E isso é o que mais de importante pode me acontecer. Não há nada mais importante na minha vida que não seja a salvação que eu tenho no Senhor, que por misericórdia, por graça, por amor, Ele me deu. Porque Ele não precisava, Ele é Deus, e eu sou só um humano rabugento que fico questionando tudo que Deus faz. Mas ao invés dele sair do barco, sair andando e deixar vocês se afundarem, não, Ele acorda, manda o vento se aquietar, manda o mar parar, faz uma paz tremenda. E todas as vezes a gente fica
abismado com Deus, surpreendido. Nu, Deus fez isso mesmo. Rapaz, Deus é demais. Deus é demais. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ele é poderoso. Ele é grande. E ainda assim, Ele me ama. Ele me ama. Eu não sei se você já entendeu esse Deus. Eu não sei se a sua relação com Deus é só uma relação conflituosa, ou seja, você só busca Deus, só fala com Deus em momentos de conflitos, questionando a Deus. É possível, tem gente que é assim. E nem estou te condenando se você faz isso, não. O que nós estamos querendo mostrar para você nessa noite aqui, meu irmão, é que a sua alegria tem que estar na salvação que Deus deu para você. Porque quando a sua alegria está na salvação que Deus te deu, você compreende que esse Deus soberano é a sua força. E Ele te faz andar por lugares mais altos, como a música que o Diogo cantou aqui no início desse culto. Nós andamos acima das provações, não porque nós não passamos por ela, mas é porque ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, por quê? Porque tu estás comigo, o Senhor está com você, e Ele te deu a salvação. Então ainda que você passe pelas piores das tribulações, pelas situações e circunstâncias mais difíceis, você se alegra e se exulta no teu Deus, que está com você o tempo todo. Mesmo que você esteja questionando Ele às vezes. Poxa, Deus, podia fazer assim, né? Podia fazer assado. Olha, Deus, não está legal esse negócio assim, não. Ainda assim Deus fala, não, fulano, vem cá. Deixa eu te mostrar meu caminho. Deixa eu te mostrar quem eu sou. Deixa eu te mostrar o que eu já te dei, para você entender que não precisa pedir mais nada. Se você compreende quem é Deus totalmente, talvez a nossa atitude seria fazer como os anjos fazem, que é narrado lá em Apocalipse. Eles ficam cantando, aleluia, glórias e glórias e glórias, e exaltando a Deus o tempo todo, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. A ficha de Abacuque caiu. E a sua? Deus é tão bom que até agora eu não tossi. A ficha de Abacuque caiu. Caiu, meu irmão. Ele falou agora, não, peraí. Eu estou doido aqui questionando a Deus. Que é isso? Eu vivo é pela fé nele. Eu vivo com base no que eu creio nele. Ele já me salvou. E Ele me faz andar por lugares mais altos. Não é que você não vai passar pelo vale da sombra da morte. Você vai. Só que é como se você estivesse passando lá por cima. Porque os seus pensamentos estão lá no alto. A sua esperança está em Deus. A sua alegria está no Senhor. Então você está pensando, olhando e vivendo Ele e nele, e não naquilo que o mundo nos oferece. Eu coloquei essa foto porque certa vez Jesus estava no meio dos discípulos, tinha umas crianças, elas estavam fazendo bagunça, os discípulos falaram assim, não, quieta esses meninos aí. Aí Jesus, não, deixa eles aqui, vem cá, quero mostrar um negócio para vocês. Se vocês não forem como essas crianças são, nenhum de vocês vai entrar no meu reino. Às vezes a gente precisa de inocência, gente. Já viu como criança é inocente? Como criança se alegra com qualquer coisa? E é por isso que os pais ficam todos babanos, né? O pai chegou, o menino abre um sorriso.
O filho dá um abraço do nada, minha filha, mano. Nós precisamos fazer isso com Deus. Olha, eu quero ser assim, inocente. Eu quero ser como uma criança, que apenas quer dar um abraço no pai, que apenas quer desfrutar do colo dele, do afago dele, do amor que ele me oferece. Eu não quero uma relação de troca com Deus, eu quero desfrutar de Deus e da salvação que ele me deu, de graça, por amor e por misericórdia. Mas às vezes a gente entra com a cara assim, né? Vou falar com Deus. E aí, Deus? Não, meu irmão. Abre esse sorriso e abre seu coração e fala com Ele. Se apresenta como uma criança diante dEle. Algumas coisas para a gente refletir e praticar. Quando eu entendo que Deus é Deus, eu falo com Ele. Essa é uma coisa interessante, meu irmão. Às vezes você contou seu problema para todo mundo. Todo mundo. Você pediu todo tipo de conselho. Você leu uns 10 livros de autoajuda. E a última pessoa que você falou foi com Deus. Espera aí. Se Deus é Deus, quem é a primeira pessoa que você tem que procurar? Ele. Deus, estou passando por isso aqui, ó, fala comigo. Me dá uma luz, mostra a direção. Eu não estou entendendo, eu estou aqui. Faz que nem Abacuque fez lá no capítulo 1. Eu vou sentar aqui e vou esperar até você responder. Fala com Deus. Fala com Deus. Segundo lugar, quando eu entendo que Deus é Deus, eu reconheço Ele. Ou seja, eu falo dele, eu falo com ele, eu falo sobre a majestade dele, eu falo sobre a grandeza dele, eu falo sobre a misericórdia dele, sobre a bondade, sobre a justiça dele. Eu falo com Deus. Deus, você é bom demais, Deus. Nossa, Deus, você é... Oh, obrigado, Deus. Obrigado. Tem uma música que, sempre que toca, e quarta-feira, quando fizeram a surpresa aqui, o Diogo fez de propósito, que é uma música chamada Majestoso. E eu sempre me emociono nessa música, porque tem uma parte dela que fala assim: levastes o meu fardo, me perdoando. E aí entra no refrão, majestoso, poderoso e tal. E eu fico pensando, cara, será que se eu tivesse tanto poder, tanta glória, tanta coisa, eu ia olhar para mim? Eu ia olhar para mim? Nós, enquanto humanos, quando nós somos um pouquinho demais, a gente já não quer se dar com uma pessoa que a gente julga ser inferior. Olha, certa vez, eu fui síndico do condomínio que eu morei, lá em Goiânia, e aí uma moradora veio me procurar, dizendo o seguinte: olha, é o seguinte, tem um senhorzinho aí que está andando no condomínio toda hora, eu já falei para ele que ele não pode andar no elevador social, ele só pode andar no elevador de serviço. Claro, havia uma regra lá no condomínio que não poderia andar trabalhadores no elevador social. Só que sabe qual que é o problema? O senhorzinho era morador. Muito simples, muito humilde, se vestia de maneira muito simples e muito humilde. Era morador. E aquela senhora se achava boa demais para andar com ele. Boa demais. Quando eu entendo que Deus é Deus, eu confio nele. Eu confio nele. Eu não confio nas possibilidades de negócio que eu posso fechar. Eu não confio na minha capacidade acadêmica ou intelectual. Eu não confio nas portas que podem se abrir, mas eu confio em Deus. E se a figueira não der fruto, e se a oliveira não der fruto, e se faltar comida, e se faltar bebida, e se faltar carro, e se faltar escola, eu confio em Deus. Eu continuo confiando em Deus. Com quem você tem conversado
e em quem você tem confiado. Com quem você tem conversado e em quem você tem confiado. Porque isso pode te mostrar nessa noite qual é o nível de relacionamento que você está tendo com Deus. Eu não conto nada para Deus, não. E eu não espero nada dele também, não. Eu vou por conta própria. Conversa com ele. Ele é o cara. Ele é a pessoa que você quer conversar. Ele é a pessoa que você quer confiar. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Pai, nós não temos conversado contigo, Deus. Não o que realmente importa. Nós temos agido como se nós fôssemos Deus e você fosse o nosso servo. Nós não temos exaltado o Senhor, Pai. Nós não temos glorificado o Senhor, falado do Senhor. Mas nessa noite, como igreja do Senhor, nós queremos te pedir perdão, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Na tua ira, lembra da tua misericórdia, Pai. Ouve o nosso clamor de perdão e vem, faz, realiza, aviva a tua obra em nós, ó Pai. Faz o que tiver que fazer, ó Deus. Realiza de fato a tua vontade em nós. E traga paz aos nossos corações, ó Pai. Essa paz que excede todo entendimento, porque nos alegramos na salvação que o Senhor nos deu. Nos alegramos na vida eterna que o Senhor nos deu. Nos traz essa certeza de que o Senhor é Deus mesmo, Criador, magnífico, majestoso, poderoso. Que nós somos apenas trapos de imundície, como diz o seu profeta. Mas ainda assim, sendo trapos, o Senhor nos ergueu, nos limpou e nos chamou de filho. E nós te louvamos por isso, ó Pai. Nós te louvamos porque o Senhor nos fez filho. Nós te louvamos porque o Senhor nos amou primeiro e continua nos amando. Nós te louvamos porque a tua misericórdia tem nos alcançado, a tua graça tem sido derramada sobre nós. Por isso, quebrante os nossos corações, abra os nossos olhos, nos faça ver a tua mão sobre a nossa história de vida, nos faça confiar no Senhor, entregar completamente a nossa vida debaixo do teu senhorio e ter o Senhor como nosso Deus. Deus como o Senhor é, ó Pai. Aviva a tua obra em nós. Realiza a tua obra em nós, ó Pai. Nós te louvamos, Deus, em nome de Jesus. Amém.